Boa noite a todos. Você está na Igreja Batista de Bom Retiro, localizado em Curitiba, na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Nós existimos para abençoar a sua vida. E hoje iremos abençoar a sua vida através dessa palestra que iremos ministrar no Celebrando a Restauração. O Celebrando a Restauração é um programa de 12 passos, são grupos de ajuda. Temos facilitadores que estão preparados e disponíveis para ajudar a sua vida, para caminhar ao seu lado. Então, venha nos visitar, venha congregar conosco aqui na Igreja Batista do Bom Retiro. Durante essa palestra, você pode colocar as suas dúvidas, as suas opiniões ou as suas situações aí no chat. Nós temos pessoas capacitadas, coloque seu e-mail, temos pessoas capacitadas que vão entrar em contato contigo para ajudá-lo a percorrer essa jornada e muitas vezes se ver livre aí de vícios, de sentimentos e realmente desfrutar de uma vida na plenitude que você merece, que você precisa em Cristo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que é muito importante, que é tenha uma vida livre do sentimento de culpa. E aqui eu já começo a separar um pouco, né? Eu acho que primeiro de tudo, antes de tudo, nós temos que entender o que é a questão da emoção culpa e do sentimento de culpa. Existem diferenças aí nesses conceitos que são importantes, porque ninguém, por exemplo, pode viver livre de culpa. A culpa, ela é uma emoção básica, a culpa é uma emoção que faz parte aí das emoções do ser humano, e você não tem como viver uma vida sem culpa, porque senão você realmente ia ser um psicopata, né? O psicopata que não sente culpa, que não tem remorso, que não sente arrependimento. Então a culpa, ela sempre vai existir, porque a culpa é uma emoção, e uma emoção é um conjunto de respostas neurais e hormonais que é disparado por um órgão do nosso cérebro, que é o sistema límbico. Então, naturalmente, todo ser humano, ele tem a emoção culpa como algo que lhe é natural, algo da sua natureza. Logicamente, essa emoção da culpa, ela também surge aí quando recebemos estímulos externos. Então é como se nosso cérebro fosse um grande radar e às vezes ele percebe algumas coisas e esse estímulo é que nos dá o sentimento de culpa. Inclusive, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa divisão do cérebro, sobre a questão, por exemplo, do cérebro trino, de onde que surge essa situação, aprofundar um pouco mais esse assunto, acesse o meu canal, peço permissão aí para disponibilizar o meu canal, no YouTube, é o Jaime Endres Explica. Lá tem um vídeo sobre o cérebro trino, que eu comento muito bem como que funciona esse mecanismo das emoções e como que nós podemos gerenciar as emoções básicas do ser humano e utilizar isso ao nosso favor. Mas vamos voltar aqui para a questão da culpa. A culpa, então, é um sentimento que faz parte das emoções naturais, porque ela tem uma função que a gente chama de função adaptativa. É através da culpa que nós podemos, através do sistema límbico, que é o centro aí de julgamentos e responsável pela questão moral, perceber e ter sensações também de vergonha, sensações de arrependimento. Então, a culpa como uma emoção básica é aquilo que nos faz nos preocuparmos ou nos atentarmos quando fazemos algo de errado contra nós mesmos ou contra uma outra pessoa.
Então, o título dessa mensagem, o sentimento de culpa, é muito diferente de se livrar da culpa. Ninguém se livra da culpa, porque a culpa, ela sim é algo natural do ser humano. Então, a culpa como emoção nos faz agirmos de uma maneira mais humana, nos faz agirmos em direção ao outro. A culpa como emoção é o que nos capacita, inclusive, de viver em sociedade. Se as pessoas não sentissem culpas, as pessoas iriam fazer o que queriam e o que quisessem, sem ter essa noção do outro, essa noção da vida em sociedade. Agora, muito diferente da emoção culpa, é o sentimento de culpa. E a grande diferença que existe entre uma emoção e um sentimento é que a emoção, como a gente já comentou aqui, ela é uma resposta neural e hormonal do ser humano. Nós não temos controle, é algo instintivo. Já o sentimento é algo muito mais duradouro, muito mais acentuado, ele é mais longânimo na pessoa, e a pessoa, na realidade, ela fica elaborando este sentimento de culpa. Então, os sentimentos, diferente da emoção, que é algo pontual, que é algo inconsciente, e que é algo que vem de forma natural, os sentimentos, nós elaboramos eles. Os sentimentos, nós fixamos uma ideia, fixamos uma conduta em cima dele, e ficamos remoendo aquilo e vivendo em cima daquilo. Essa é a grande diferença de emoção e sentimento. Logicamente que sabemos que, muitas vezes, algumas atitudes levam as pessoas em direção a estabelecerem cadeias de sentimentos baseadas em traumas, baseadas na sua história, na sua vivência. Então, alguns sentimentos, por exemplo, de raiva, sentimentos de desprezo, sentimentos de ira, sentimentos de inveja, são cadeias de pensamento que vão se formando na pessoa, também, inclusive, derivado aí de seus traumas e da sua vivência passada. Então, o sentimento como algo que vem sendo construído, o sentimento como algo que não é pontual, mas sim uma construção de pensamento, e aí que as pessoas ficam presas nessa questão do sentimento da culpa, ela surge quando alguém sente remorso por alguma coisa, por alguma atitude que ela tomou. E fica constantemente remoendo essas atitudes, fica constantemente voltando a pensar, a lembrar sobre essas situações, só que ela não consegue resolver essa situação de uma maneira definitiva. Então, o sentimento de culpa gera um certo remorso, e esse certo remorso faz com que a pessoa entre nesse ciclo, nessa espiral, descendente, que sempre te leva para baixo, que sempre te deixa mal, te deixa preocupado, porque você não resolve a situação. Você só fica ruminando a situação. Existe uma diferença muito grande entre remorso e arrependimento. Daqui a pouco a gente vai tocar nisso e a gente vai explicar de uma maneira mais prática o que é o remorso e o que é o arrependimento. Mas aqui é importante salientar que o sentimento de culpa, ele é um remorso. Ok? Já entendemos um pouquinho melhor sobre isso. Um outro ponto importante e um outro ponto que vale a pena nós salientarmos é que o sentimento de culpa, ele tem um sentimento aí de culpa que ele é muito punitivo, paralisante,
aterrorizante, um sentimento de culpa que ele não edifica realmente em nada a pessoa, pelo contrário, ele deixa a pessoa cada vez pior naquela situação e que leva ela, inclusive, a mergulhar ainda mais em algumas atitudes que muitas vezes ela não gosta e ela não quer. O sentimento punitivo é um sentimento onde a pessoa, ela toma para si os seus problemas, os seus erros, e ela realmente acredita que todo erro que acontece, tudo aquilo que está acontecendo, o problema é que ela é a responsável. Então, como ela é uma pessoa que é responsável por tudo isso que está acontecendo, ela acha que é um ser humano ruim. Ela acha que é um ser humano que não é digno, que não é merecedor, que não merece perdão, que não merece coisas boas. Então, a pessoa que tem esse sentimento de culpa, que é um sentimento punitivo, são aquelas pessoas que, de fato, elas vivem uma vida sem achar que não merecem nada. Então, quando algo de bom acontece para elas, elas não conseguem entender esse algo de bom na vida delas, e inclusive algumas vezes elas se chateiam, elas ficam tristes, porque elas não são merecedoras daquilo. Eu acho que é fundamental essa questão da pessoa que tem esse sentimento punitivo. É fundamental ela perceber e é fundamental ela se colocar como se aquilo ali tudo realmente não fosse apenas a culpa dela. Porque muitas vezes essas pessoas, elas não percebem o envolvimento de outros naquele mesmo fato, e ficando centrada totalmente em si, ela acha que tudo o que aconteceu, aconteceu porque ela realmente é o erro. E essa pessoa, ela acaba se comportando, ou essa pessoa acaba vivendo uma vida como se ela fosse um erro. E como ela é um erro, como ela é algo que... alguém, né? Alguém que não merece, ela constantemente traz à sua memória coisas ruins, traz às suas memórias coisas horríveis que ela fez no passado, que de certa forma talvez nem seja tão horrível assim. É a forma como a pessoa compra, a forma como a pessoa traz isso à memória. E então, como ela não é uma boa pessoa, como frequentemente ela traz essas coisas horríveis, ela fica alimentando sentimentos de punição. Então, ela se pune, ela se frustra, ela não consegue, inclusive, alcançar objetivos maiores. Ela não consegue vencer, muitas vezes, barreiras, porque eu não mereço isso, eu não mereço vencer isso, eu não mereço chegar nessa posição. Logicamente, a gente sabe que o sentimento de culpa punitivo, ele está diretamente ligado a uma falha na formação da identidade dessa pessoa. Essa pessoa, como não tem uma identidade muito bem estabelecida, ela não consegue trabalhar a sua autoimagem, e não trabalhando a sua autoimagem, ela não reconhece quem ela não reconhece as suas capacidades, ela não reconhece os seus potenciais, e inclusive não reconhece o quanto ela faz de bem para a sociedade ou de bem para as pessoas que estão ao redor dela. Nesse caso específico, primeiramente, precisamos trabalhar a questão do perdão próprio. São pessoas que elas não conseguem se perdoar, elas não conseguem perceber o quanto mal elas fazem a si mesmas e o quanto isso prende a vida delas. Então é um sentimento de culpa punitivo em cima de supostos erros
que ela cometeu e que ela acha que ela é o centro de tudo de ruim que acontece naquele lugar. Um outro sentimento de culpa que é muito presente é o sentimento da autocomiseração. Esse sentimento da autocomiseração é aquele que a pessoa sempre se acha desmerecedora, se acha um fracasso, se acha, enfim, que não consegue nada, mas diferente do sentimento punitivo. Essa aqui, a autocomiseração, é um sentimento de culpa que surge não quando a pessoa acredita que realmente ela é um erro, mas surge quando a pessoa não aceita os seus erros. É muito diferente. Aqui, a pessoa, ela não aceita os seus defeitos, as suas fraquezas, as suas limitações. Essa pessoa, no fundo, tem escondido atrás dessa autocomiseração, desse sentimento de autopiedade, no fundo ela tem escondido um sentimento de orgulho. Então é por isso que esses dois sentimentos de culpa são tão diferentes. Porque aqui a raiz é um certo perfeccionismo. A raiz aqui é uma certa situação de pessoas que na infância, os traumas dela, os traumas infantis dessa pessoa, são principalmente colocadas naquelas pessoas que eram muito cobradas para ser perfeccionistas o tempo todo. Então essa pessoa não podia errar. Essa pessoa não podia fazer nada de errado. Ela tinha que ser perfeita o tempo todo, dar exemplo o tempo todo. E isso foi criando nessa pessoa, primeiro, uma falta aí de capacidade de imaginação e capacidade de criação, e segundo, um abafamento na sua capacidade de identificação e admitir os seus próprios erros. A cobrança foi tão forte, a força com que os pais ou as pessoas que cuidavam dessa criança foi tão forte em cima dela ser perfeita o tempo todo, que ela realmente não consegue identificar os seus pontos de falha, para que através desses pontos de falha estabelecer um processo de melhoria. Então, o mundo não entende as suas dores. E como o mundo não entende as suas dores, e as dores dessa pessoa são extremamente grandes, ninguém entende essa pessoa. Então ela vive com esse sentimento de falta de ser compreendida, de falta de ser entendida. Antes da gente passar aqui para a chave de como se ver livre, então, dessa situação, nós colocamos aí que existem dois pontos, o da autopunição ou da autocomiseração. E eu comentei com vocês que o sentimento, ele geralmente é algo que está em cima do remorso. Né? A causa desse sentimento de culpa, geralmente, é o remorso. E qual é a diferença entre remorso e arrependimento? Quando eu sei que eu estou sendo motivado simplesmente por um remorso, ou quando eu sei que estou sendo motivado genuinamente por um arrependimento. Primeiro vamos estudar um pouquinho a palavra aí, arrependimento. Arrependimento é de origem grega, que significa metanoia. Metanoia é conversão, mudança de mente. Essa metanoia, ela pode ser tanto um arrependimento, uma conversão espiritual, quanto um entendimento emocional ou intelectual. Então, pode haver, sim, uma metanoia na sua cadeia de pensamentos. Uma metanoia, uma mudança de direção na forma como você pensa, na forma como você age. E essa mudança na direção da sua mente,
ela vai estar ligada diretamente à mudança de atitudes. Então, através do arrependimento, você precisa demonstrar frutos de arrependimento. Né? E o que são esses frutos de arrependimento? São mudanças reais. Então, são mudanças de atitudes, de temperamento, de caráter. Geralmente, o arrependimento, ele tem uma conotação de evolução. O arrependido, ele não fica mais como ele estava. O arrependido sempre sai de processos um pouco melhor. O arrependido sempre tira lições daquilo que ele passou. Uma chave aqui é que o arrependimento, ele sempre gera quebrantamento. Ele gera vergonha pelo fato que ele fez, e ele gera um verdadeiro desejo de mudança. A pessoa arrependida, ela não quer mais voltar a ter aquele comportamento. Ela não quer voltar a ter aquela atitude ou aquele cenário que ela vinha frequentando na vida dela. O arrependido, ele evolui nesse sentido. Ele muda. Ele faz outra coisa. Ou seja, a pessoa, ela entende verdadeiramente os erros que ela cometeu e ela muda as suas atitudes verdadeiramente. Ela se sensibiliza das consequências ruins que as suas atitudes alcançaram nos outros. Então, o arrependido, ele percebe o dano, ele percebe o mal que ele causou aos outros. Já o remorso. O remorso, ele é um sentimento de culpa, porém é um sentimento muito mais voltado para si. Então, a pessoa que tem remorso, diferentemente do arrependimento, que ela percebe o que fez de dano aos outros, ela está interessada no o quanto esse dano vai lhe trazer de prejuízo. Então ela tem remorso, não porque aquilo é ruim e eu não quero mais fazer aquilo, mas o remorso me traz uma dor e um sentimento do quanto eu mesmo fui prejudicado. Então, o que eu penso não é no mal que eu fiz ao outro, mas o que eu penso é no mal que eu causei em mim mesmo. E o quanto que isso vai me custar. O quanto que isso vai ser pesado para eu pagar o preço, por exemplo. E é interessante que a pessoa com sentimento de remorso, ela, algumas vezes, ela até faz uma questão aí de autoflagelação, ela se pune, ela entra aí numa forma de punição, mas ela entra nessa forma de punição quase como numa questão de dizer assim, eu já me puni. Eu já me puni sobre isso. Então eu não preciso que ninguém mais venha querer me punir, ou me punir entre aspas, né? Eu não preciso que ninguém mais venha apontar o meu erro, apontar o meu pecado, apontar o que eu fiz de errado, porque eu mesmo já fiz isso comigo. Então o outro que não me acuse. Então essa autopunição, ou essa autoflagelação, é uma tentativa de se esquivar da verdadeira responsabilidade pelo fato. E é interessante que algumas vezes nós pegamos pessoas que não estão, que vêm e conversam, e se derramam e choram, e falam que eu estou extremamente arrependido, só que você percebe que não existe arrependimento, existe remorso. E o remorso, ele não edifica nada. O arrependimento constrói,
evolui, leva você a um outro patamar. O remorso te congela e te enclausura cada vez mais naquele sentimento. Te deixa cada vez mais preso por esse sentimento. Bom, nós percebemos então que toda pessoa que é presa num sentimento de culpa, quase que todas as vezes ela está em cima de um remorso pela situação que aconteceu, ou quando for aquele sentimento punitivo, né, aquele sentimento que acha que realmente é o erro, ela não captou a causa real da situação. Então, quando a gente trata pessoas, e quando pessoas nos chegam com esse sentimento de culpa enraizado, e essa pessoa não consegue dar o próximo passo, essa pessoa não consegue sair daquela situação que ela está, porque a culpa lhe persegue, a culpa lhe para, a culpa lhe paralisa. Para você arrancar essa pessoa dessa paralisia que a culpa está trazendo para a vida dela, existem dois processos diferentes. Se é algo punitivo, então se é um sentimento de culpa punitivo, o que nós precisamos primeiramente é entender quais são os traumas do passado da vida dessa pessoa. O que aconteceu ali na vida dessa pessoa. Precisamos investigar o passado, precisamos identificar o que está realmente causando essa paralisia nessa pessoa. O porquê essa pessoa se acha culpada do mundo, o porquê essa pessoa se acha culpada de tudo. Muitas vezes está ligada a traumas, a dores, a vivências do seu passado. Então, não é o que está acontecendo aqui, não é o que está, a gente chama de linguagem superficial, mas é o que está acontecendo lá embaixo, nas raízes. Não é o tópico, é o profundo. O que está acontecendo aqui que está me motivando a eu ter essa ação? Se eu não resolvo aqui, eu não vou conseguir tirar essa pessoa do sentimento de culpa. Agora, se o sentimento de culpa é uma autocomiseração, é aquela pessoa que vive, né? Coitada de mim, como eu sou um pobre pecador, e a pessoa também não identifica aí áreas que realmente ela está errando, ela está fazendo o errado. O que nós precisamos levar essas pessoas a um real arrependimento. E identificar quais são as áreas onde você, talvez você que esteja nos ouvindo aí, que está preso em uma situação, que está preso em um determinado tipo de comportamento, quais são as áreas que você não se arrependeu, mas sim você está usando de remorso na sua vida? Inclusive, como uma forma de tentar contornar, como uma forma de tentar administrar a situação. Somente através de um arrependimento genuíno, somente através de perceber o mal que você está causando nos outros e parar de olhar para dentro de si mesmo, com o que você está perdendo com isso, mas aquilo que você está deixando de dar aos outros. É que você vai começar a experimentar um sentimento, sim, de liberdade e sair dessa prisão que você está se colocando. Então, o primeiro passo para você ter uma vida livre do sentimento de culpa. E perceba aqui que eu não estou dizendo que nunca mais você vai se sentir culpado. Eu estou dizendo que você não vai ser preso em cadeias de pensamento que te infligem culpa. Você realmente se arrepende disso tudo que você fez? Uma das bases, e logicamente
nossa base cristã, nós entendemos que o arrependimento e confissão dos pecados, o arrependimento genuíno é a base de uma vida plena em Cristo. E eu não estou falando aqui da sua salvação ou do seu processo de salvação. Eu estou falando aqui do seu processo de vida de santificação, de caminhada de santificação. Você tem se arrependido daquilo que você fez? Ou você tem usado o remorso como uma tentativa de fuga para não encarar de frente aquilo que você precisa resolver na sua vida? Do que você se arrepende hoje? Do que você quer tomar uma atitude de mudança, quer ter uma metanoia, quer ter uma transformação na sua mente? Quais são os aspectos práticos desse arrependimento na sua vida que vai gerar transformação e novidade de vida para você? O remorso, ele paralisa e faz como se te deixasse encapsulado, preso, amarrado a uma situação. O arrependimento, ele te eleva, ele evolui, ele faz com que você cresça. Essa é a reflexão que eu quero deixar para hoje. Se você reconhece que você está preso em sentimentos de culpa na sua vida, perceba duas coisas. Se for punitivo, procure a raiz, a origem. Se for autocomiseração, coitado de mim, se arrependa. Se arrependa e desenvolva novos caminhos para a sua vida. Vamos orar? Senhor, que nessa noite do Celebrando a Restauração, pessoas que estão por muito tempo presas, encapsuladas nas suas emoções, pessoas que muitas vezes se acham desmerecedoras ou não capazes, ou pessoas que têm um sentimento de inferioridade muito grande dentro do coração delas. Nós oramos, Senhor, e pedimos que os facilitadores do CR trabalhem junto com essa pessoa para identificar quais são os traumas, os sentimentos que estão aprisionando a vida dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, mostra agora, nesse momento, onde nasceu no coração dessas pessoas, onde foi estabelecido mentiras nas vidas dessas pessoas, ó Pai. Senhor, mas se esse sentimento de culpa, Pai, ele é fruto, ele é em decorrência de um orgulho escondido no nosso coração, revela, Pai, em qual área das nossas vidas temos esse orgulho escondido em nosso coração. Tira esse sentimento apenas de remorso e coloca um arrependimento genuíno sobre as nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?